Você sente isso também? Essa sensação estranha de que o tempo está passando, mas você está parado. De que os dias se acumulam como poeira em cima de um móvel esquecido. E mesmo assim, algo em você ainda espera um milagre. Espera que algo aconteça lá fora, para justificar o que não acontece aqui dentro. Só que, talvez, ninguém tenha te dito isso com essa clareza. O tempo não cura, ele apenas expõe. Expõe as promessas que você fez a si mesmo e não cumpriu. Expõe as pequenas mortes emocionais que você foi empilhando em nome da estabilidade. Expõe o quanto você tem se traído em silêncio, dia após dia, se convencendo de que não é o momento, de que você precisa entender mais, ter mais clareza, ter mais certeza, para então mudar. Mas o tempo não vai esperar você sentir coragem. O tempo não pergunta se você está pronto. Ele apenas passa. E o que ele deixa para trás não é só idade. É história que nunca foi vivida. Você sente que está atrasado. Não no relógio dos outros, mas no seu. Como se existisse uma vida inteira gritando dentro de você, pedindo passagem, implorando por um espaço que nunca chega. Isso dói, porque você olha ao redor e tudo parece igual, mas dentro de você tudo está desmoronando. E é aí que nasce o desejo mais inconsciente. Encontrar uma brecha, um atalho espiritual, um momento de lucidez tão forte que seja capaz de quebrar o ciclo, de te arrancar desse labirinto silencioso onde tudo parece correto, mas nada faz sentido. Carl Jung disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Talvez seja isso. Talvez você esteja chamando de destino o medo que você nunca teve coragem de nomear, a estagnação que você foi aprendendo a racionalizar, a submissão emocional que você romantizou como paciência, como prudência, como inteligência. Mas Nietzsche responde como um sussurro cortante. Você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Isso não é sobre esperar o tempo certo. Isso é sobre romper com a mentira interna. Agora. A verdade é que a mudança não começa no desejo. Desejar é fácil. Todo mundo deseja. Você já desejou mudar milhares de vezes. Já chorou, já escreveu, já prometeu. E nada mudou. Porque a mudança real não começa no desejo, mas na coragem de encarar o que ainda te prende. E isso, meu irmão, exige um método, um caminho que não vai aliviar sua dor, mas vai fazer algo mais precioso, vai traduzi-la, vai dar nome, forma e sentido ao que você sente, para que você finalmente possa atravessar, porque não é mais uma questão de querer mudar, é uma questão de não suportar mais continuar onde está. O bloqueio vibracional mais perigoso, esperar um sinal, enquanto tudo já grita por mudança. Há um tipo de prisão que parece espiritual, mas é apenas medo disfarçado de sabedoria. É quando você começa a dizer para si mesmo: ainda não é hora, preciso de mais um sinal, preciso entender melhor. Mas a verdade é que tudo já está gritando dentro de você, gritando por mudança, gritando por vida, e você continua esperando. Como se, de alguma forma, o universo precisasse escrever em letras garrafais aquilo que você já sente silenciosamente todos os dias. Há quem chame isso de paciência, de prudência, de inteligência emocional. Mas no fundo, no mais fundo, você sabe, é fuga. É uma procrastinação sutil, a mais perigosa de todas, porque ela não tem cara de medo, tem cara de maturidade. Você repete para si mesmo que está esperando o momento certo, mas o momento certo nunca vem, porque ele não vem de fora. Ele nasce do instante em que você para de se esconder de si mesmo. Carl Jung sabia disso. Ele dizia que o inconsciente não é mudo, ele fala o tempo todo. Ele envia sinais, símbolos, repetições, e se você ignora, ele não desiste, ele intensifica. Até que a vida se torna um ciclo de sabotagens, perdas, confusões, não por castigo, mas por insistência. Porque algo em você precisa acordar, precisa romper, precisa se mover. Nietzsche não usava metáforas suaves. Ele dizia que esperar é o vício dos fracos, que o forte age mesmo quando tudo parece incerto.
E é isso que separa a mudança real da fantasia: a disposição de agir antes de entender, a coragem de se mover mesmo sem mapa, mas como se move sem saber, como romper quando o medo ainda é maior que a clareza. É aí que entra o segredo que quase ninguém ensina: os colapsos pequenos. Aqueles momentos em que tudo parece dar errado, em que você sente uma angústia sem nome, em que o corpo trava. Esses momentos são convites do inconsciente para uma transformação interna. Eles são as rachaduras por onde a sua verdade tenta entrar, mas você as ignora, remenda, justifica, até que elas se tornam irreversíveis. Você não precisa esperar a tragédia para mudar. Você não precisa tocar o fundo do poço para decidir. O colapso não precisa ser total. Ele só precisa ser ouvido, porque toda dor sutil é um aviso, e todo atraso emocional vem de um lugar. Você já sabe o que precisa ser feito, mas continua esperando permissão. E ninguém vai te dar essa permissão, porque ela já é sua. Ela já mora dentro de você, só precisa ser assumida. Cuidado com a busca por clareza. Ela pode ser sua prisão invisível. Existe uma armadilha que muitos caem sem perceber. Ela tem aparência de profundidade, parece evolução, parece busca sincera, mas é apenas mais um tipo de paralisia. É o vício por clareza, o desejo quase compulsivo de querer entender tudo antes de agir, como se fosse possível mapear o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo, como se o controle fosse sinônimo de segurança, como se só merecesse se mover aquele que tem todas as respostas. Mas a alma não se move por lógica, a alma se move por símbolos, por pulsos sutis, por intuições que escapam à razão. E enquanto você espera entender para agir, ela adoece, porque o entendimento real vem depois da experiência, não antes. Você não encontra a clareza parado, você a conquista em movimento. Ela é consequência, não pré-requisito. Carl Jung dizia isso com toda a firmeza. O inconsciente não é um manual, ele é um campo vivo. E esse campo responde à ação, à entrega, à disposição de atravessar o desconhecido. A clareza que você tanto busca não vai vir enquanto você estiver tentando controlá-la. Ela vai nascer no exato momento em que você topar se perder, porque se perder, às vezes, é o único caminho para se reencontrar. E mesmo a ciência confirma o que a alma já sabe. A neurociência vibracional mostra que é a ação intencional, e não a reflexão passiva, que altera o campo energético com mais rapidez. O que transforma seu estado interno não é pensar sobre o que sente, é agir com base no que sente, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça simbólico, porque o campo não responde à intensidade do pensamento, ele responde à integridade da ação. Mas para isso, é preciso quebrar a ilusão da certeza. É preciso parar de pedir garantias ao universo, parar de negociar com o medo, parar de se esconder atrás da justificativa de que você ainda está processando. A vida não espera quem racionaliza demais, e enquanto você busca clareza absoluta, a alma vai sendo deixada para depois. Há 3 perguntas que, quando feitas com coragem, rompem esse ciclo de espera. 3 perguntas que não pedem respostas imediatas, mas exigem presença. O que eu sei, mas tenho medo de admitir? O que eu não quero mais, mas continuo sustentando por costume? Qual decisão eu adiaria se soubesse que ela mudaria tudo? Essas perguntas não trazem clareza instantânea, mas elas abrem rachaduras na ilusão da estagnação. E às vezes, é só disso que você precisa, de uma pequena rachadura por onde a verdade possa escorrer e te mover, mesmo sem mapa, mesmo sem garantias. Porque a alma não precisa de certeza, ela só precisa de espaço. Sua zona de conforto é construída com medos reciclados. Aquilo que você chama de zona de conforto pode não ser conforto de verdade. Pode ser apenas um lugar conhecido onde seus medos aprenderam a se esconder. Um ciclo silencioso, construído com fragmentos de traumas que você não nomeou. Reações que se tornaram rotina, palavras engolidas que viraram hábito, pequenas mortes diárias
que você passou a chamar de paz, mas não é paz. É anestesia. Essa estabilidade que você tanto defende talvez seja apenas o resultado de pactos inconscientes com versões antigas de você mesmo. Pactos que foram feitos para te proteger e funcionaram por um tempo, mas agora te prendem. Porque o que um dia foi proteção, hoje é prisão. E você continua chamando de equilíbrio o que na verdade é medo de cair, medo de perder o pouco que restou, medo de se arriscar e ser engolido pelo vazio, medo de romper com o conhecido e não ter para onde voltar. Carl Jung dizia com clareza: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Você resiste à mudança, não porque ela é impossível, mas porque ela exige que você olhe de frente para o que construiu com tanto esforço, mesmo que esse esforço tenha sido uma forma de fugir, mesmo que essa fuga tenha se tornado sua identidade. Nietzsche também sabia: viver é perigoso, e evitar o risco é uma forma de morte em vida. Uma morte que não sangra, mas que silencia, que não grita, mas que pesa, que não destrói por fora, mas apodrece por dentro. É nesse ponto que o caminho começa a mudar. Quando você tem coragem de se perguntar: qual arquétipo está me dominando agora? Sou o mártir que carrega dores que não são suas? O servo que se anula em troca de aceitação? A vítima que se esconde atrás da culpa dos outros? Ou o fugitivo que sempre tem uma justificativa pronta para não mudar nada? Nenhuma dessas figuras é você. São apenas máscaras que você aprendeu a vestir para sobreviver. Mas existe uma forma de começar a retirar essas máscaras. E não é gritando, não é rompendo tudo de uma vez. É com pequenos gestos simbólicos. Ações que contradizem o padrão, que desafiam o personagem, que trazem presença onde antes só havia programação. Pode ser algo mínimo, dizer não onde sempre disse sim, escolher o silêncio onde antes justificava, começar algo sem esperar estar pronto. Porque o que muda o campo não é a intensidade da atitude, é a coragem de interromper o ciclo. E essa coragem não nasce do entendimento, ela nasce da exaustão, do ponto em que a dor de continuar igual se torna maior do que o medo de mudar. É aí que algo novo começa, não fora, não no outro, mas dentro, num espaço que sempre esteve aí, esperando você cansar de fugir. Toda mudança profunda começa no corpo. Antes de ser pensamento, antes de ser decisão, antes de ser comportamento, ela é tensão. É uma contração silenciosa que se instala em alguma parte do seu ser, às vezes nos ombros, às vezes no peito, às vezes no estômago. É ali que mora o não feito, o gesto reprimido, a palavra engolida, a escolha adiada. E enquanto essa tensão não encontra um canal simbólico para se expressar, ela vira sintoma, vira ansiedade, cansaço, apatia, vira a sensação estranha de estar se afastando de si mesmo sem saber como voltar. A primeira etapa é simples, mas poderosa. Respire e pergunte ao corpo: onde está a atenção do não feito? Não tente interpretar, apenas sinta. O corpo guarda segredos que a mente não consegue traduzir. Ele sabe, ele aponta, ele revela. Depois, permita que essa atenção tome forma simbólica. Dê a ela uma imagem, uma cor, um peso, um nome. Isso pode parecer estranho, mas é assim que o inconsciente entende. Ele não fala em palavras, ele fala em símbolos. E quando você simboliza a dor, você a torna visível. E o que é visível pode ser transformado. Então vem o terceiro passo. Um gesto, pequeno, real, que contradiz o padrão. Não precisa ser algo grande. Pode ser escrever uma mensagem que você sempre evitou. Pode ser sair para caminhar no momento em que o velho eu escolheria se esconder. Pode ser fechar os olhos e dizer: eu encerro esse ciclo agora. O gesto não precisa ser compreendido por ninguém. Ele só precisa ser verdadeiro para você. Porque o campo energético responde à congruência. Quando emoção, intenção e ação estão alinhadas, o campo muda, a vibração muda, e com ela, o cenário também muda. A neurociência espiritual já entende isso. Não é mais misticismo. É biologia aplicada ao campo sutil. O cérebro cria novas conexões
quando você age com presença. O corpo libera padrões antigos quando você o envolve num ritual de escolha. E o universo, esse grande espelho, começa a reorganizar tudo ao seu redor. Não é mágica, é responsabilidade vibracional. Você não muda o mundo pensando diferente. Você muda o mundo quando sente diferente e age de acordo. A diferença entre estagnação e movimento está em aceitar que o gesto simbólico tem mais poder do que o pensamento elaborado, porque é através do gesto que o inconsciente entende. Algo mudou e quando ele entende, ele responde. A ponte que desaba quando você hesita demais em atravessá-la. Há uma imagem que insiste em aparecer nos sonhos de quem está à beira da mudança. É a imagem de uma ponte que liga dois mundos, o mundo da repetição e o mundo da verdade. Só que essa ponte tem um segredo sombrio. Ela não espera, ela se sustenta enquanto há decisão, mas ela desaba quando você hesita demais em atravessá-la. Quantas vezes você já sentiu que estava prestes a fazer algo diferente, algo verdadeiro, algo que realmente romperia com o velho, e no instante seguinte, travou. Pensou demais, pesou riscos, esperou mais um sinal, e quando finalmente decidiu, a ponte já não estava mais lá. O momento passou, o campo mudou, a vibração escorregou de novo para o ciclo anterior, e o que poderia ser transformação virou mais uma página amassada de arrependimento. Carl Jung falava sobre isso quando dizia que o inconsciente coletivo não espera. Ele tem um ritmo próprio, um tempo que pulsa como um chamado, e quando esse chamado é ignorado, ele retorna. Mas não com a mesma forma. Ele volta como colapso, como perda, como caos, porque o que não foi construído com consciência será exigido pela dor. Nietzsche dizia que a vontade de potência exige sacrifício de segurança, que só o caos pode gerar uma nova ordem. E é exatamente isso que você sente. Que mudar de verdade parece perigoso, que atravessar essa ponte exige abrir mão de tudo o que te mantém seguro, mesmo que essa segurança te mate por dentro. Mesmo que esse chão conhecido já não sustente mais nada verdadeiro, e então você hesita, e a ponte treme, e o tempo passa, e o que era um convite vira um abismo. A história de muitos homens começa exatamente assim, com uma intuição que foi ignorada, com uma decisão que foi adiada, com uma alma que foi calada em nome de um medo que se disfarçava de lógica. E quando finalmente resolvem agir, já não há chão, já não há ponte, já não há mais tempo, mas há algo que ainda pode ser reconhecido. Todo depois que você projeta no futuro, depois eu mudo, depois eu falo, depois eu decido, é apenas um disfarce do medo do agora. A vida só acontece no agora. A alma só responde no agora. O inconsciente só desperta no agora. Tudo o que você espera fazer um dia precisa começar a ser feito em silêncio hoje, nem que seja com um gesto, com um pensamento interrompido, com uma frase não dita, com uma presença que nunca se explicou. Porque o que você hesita em fazer é exatamente o que pode te libertar. E talvez o universo esteja apenas esperando você atravessar a ponte antes que ela desapareça. Mude agora. Ou seja, mudado pelo colapso que você ignorou. Você não precisa de mais tempo. Precisa de menos desculpas. Precisa de menos justificativas emocionais para continuar traindo o que sua alma já sabe. Não é sobre ter um plano perfeito, é sobre parar de se atrasar diante de si mesmo. Porque cada dia em que você hesita, cada dia em que você adia, cada dia em que você se explica demais, fortalece a força que te mantém no mesmo lugar. E isso, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. Carl Jung foi direto. Todo passo adiado por medo fortalece o arquétipo da sombra. E a sombra não é paciente. Ela não vai desaparecer porque você a ignora. Ela vai crescer. Vai encontrar formas de te lembrar do que foi negado. Vai se manifestar nos relacionamentos, nos fracassos repetidos, na sensação constante de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo. A sombra cobra, não com raiva, mas com precisão. Nietzsche, com sua crueza brilhante, dizia que quem não se reinventa apodrece, que a vontade de mudar
precisa ser maior que o conforto da mentira interna. Porque essa mentira, quando sustentada tempo demais, começa a parecer verdade, e o perigo não é viver uma vida errada. O perigo é se acostumar com ela, é se convencer de que não tem mais saída, e esquecer que a saída nunca esteve fora. Sempre foi uma escolha interna, silenciosa, solitária, mas profundamente libertadora. A verdade é que o segredo proibido da mudança não está em livros, não está em fórmulas, não está em gurus, está no instante, no momento exato em que você para de fugir, porque enquanto você corre, tudo permanece igual. Mas quando você para, quando você encara, quando você respira fundo e diz a si mesmo, acabou, algo muda, algo se reorganiza, algo se abre, e é aqui que tudo converge. A vida já está te dando sinais, pequenos, simbólicos, insistentes. Você sente isso nos sonhos estranhos, nas repetições que não fazem sentido, nos incômodos que não somem. Você sente, você sabe, ou você traduz esses sinais, ou será esmagado pela tradução que o universo fizer por você. E quando o universo traduz, ele não pergunta se você está pronto. Ele apenas revela o que você negou. Ele apenas expõe o que você tentou esconder. Então talvez não seja mais sobre esperar. Talvez seja sobre aceitar que chegou a hora, que não é cedo demais, que não é tarde demais, que é agora, porque agora é o único tempo real que você tem. E talvez seja isso que a vida está tentando te dizer, há muito mais tempo do que você gostaria de admitir. Obrigado por ter chegado até o final deste vídeo. Se essa mensagem fez sentido para você, se algo dentro de você foi tocado, movido, acordado, me ajude com um gesto simples, mas simbólico. Inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Eu atravessei a ponte. Só quem esteve presente até o fim vai entender. Os fracos talvez sintam confusão, mas os fortes, esses reconhecerão o sinal.